Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em mais este domingo, dia do Senhor, nesse momento da nossa escola dominical, estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, conforme o tema do nosso curso, Conheça a Sua Bíblia. Estudamos já o Velho Testamento, estamos agora no Novo Testamento, quando estudamos os Evangelhos, o livro de Atos e acompanhando-os as cartas pastorais ou as cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, algumas nos percursos das suas viagens missionárias, outras do seu aprisionamento, outras pastorais, enviadas a pastores. E após as cartas paulinas, conforme nós já vimos Hebreus, nós entramos nas cartas gerais. Então, o Novo Testamento, o Evangelho, Atos, cartas paulinas e as cartas gerais, e encerramos com o estudo de Apocalipse. Nas cartas, então, gerais, nós já vimos Hebreus, que alguns acham que foi Paulo que escreveu, então ela se identificaria a parte de cartas paulinas, mas a maioria entende que não sabemos ao certo quem foi o seu escritor, provavelmente não Paulo, então a maioria prefere colocá-la dentro das cartas gerais. Depois de Hebreus vem Tiago, uma carta só, que Tiago tem o seu registro na Palavra de Deus, Pedro, primeira e segunda de Pedro, João, primeira, segunda e terceira de João, depois Judas, e encerramos em seguida com o livro do Apocalipse, livro da Revelação. Então, assim, estamos mais uma vez aí estudando a Palavra de Deus. A nossa ênfase nesse curso é o seu segmento cronológico, e nesse momento do Novo Testamento, nós trabalhando as cartas gerais, estamos hoje sob aí o propósito de falar um pouco e meditar em um texto da carta de Tiago. Capítulo 1, versículo 1, nós lemos: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Nós percebemos já nesse primeiro capítulo e versículo um direcionamento voltado para judeus cristãos, judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, dispersos naquela época de perseguição aos mesmos, e recebendo, portanto, através de Tiago, provavelmente o irmão do Senhor Jesus Cristo, que de início não aceitou o seu ministério, mas que após a sua ressurreição se rende ao seu irmão como único Senhor e Salvador, e se torna o grande líder da igreja em Jerusalém, conforme acompanhamos o livro de Atos, e o encontramos registrando esta carta aos crentes judeus, na qual ele trabalha muito as questões práticas, principalmente num posicionamento muito determinado, muito incisivo e, portanto, muito oportuno para os nossos tempos, quando há tanta dúvida, tanta fragilidade nos posicionamentos dos cristãos. Então, uma carta oportuna para trabalharmos em nós e dentro da Palavra de Deus, e nesse objetivo de Tiago, um posicionamento forte diante de tantas dificuldades com respeito a um tempo confuso, a um tempo de sofrimento, a um tempo até de perseguição. As cartas paulinas, elas têm o nome relacionados aos destinatários: carta à igreja em Corinto, em Éfeso, em Filipos, carta a Timóteo, carta a Tito. As cartas gerais não. O seu endereço, conforme nós vemos aqui em Tiago, era aos crentes, de uma forma geral, nas circunstâncias comuns próprias deste mundo
e desta vida. E assim, Tiago, de uma forma, se podemos resumir o seu direcionamento, os seus ensinamentos estão voltados para a vida cristã. Ele fala da paciência diante das aflições, de diversos perigos, conforme os desafios da vida cristã, da hipocrisia, da falsa caridade, de como nós utilizamos as nossas palavras, das paixões, apegos às coisas erradas, né? da vaidade, da presunção, do orgulho, da avareza, do apego às coisas materiais. Então ele é bem positivo, ele é bem prático e ele se coloca de uma forma muito direta, no sentido de nos convocar a um posicionamento seguro, firme, determinado em obedecer, em corresponder à vontade do nosso único Deus vivo e verdadeiro. E eu gostaria, meus queridos, dentro desta realidade, desse propósito e diante dos desafios dos nossos tempos, chamarmos a atenção ao versículo 9 do capítulo 4, quando ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Nós sabemos da nossa aspiração pela alegria, da nossa necessidade, como nos faz bem. E sabemos dentro do contexto da palavra de Deus que Deus tem isso para nós. Mas é importante nós percebermos também essa convocação ao lamento, ao sentimento da dor, ao sentimento do sofrimento. E podemos principalmente enfatizar esse momento que vivemos, onde tantas vezes para estarmos assim, cuidando ou atentos àqueles que nos rodeiam, a família, precisamos estar fortes, mas é importante, meus queridos, nós entendermos que nós precisamos ter também essa consciência da necessidade do lamento, do choro, do sentirmos esse tempo de tantos acontecimentos doídos e sofridos. Tiago, então, ele aborda a realidade daquela igreja da sua época, voltada para a realidade da igreja dos nossos tempos, também muitas vezes desatenta, muitas vezes presa a esta vida, muitas vezes dentro de aparências, querendo viver, né, uma situação superficial e nos convocando. Olha, tem momentos que é momento de choro, é momento de lamento, é momento de quebrantamento, de arrependimento na presença do Senhor. E, meus queridos, de uma forma toda especial, assim, nós precisamos chorar pelos pecados do nosso mundo, pelos pecados da igreja do Senhor, pelos pecados das nossas famílias, pelos nossos pecados, meus amados. Com certeza, um dos propósitos de Deus, com sua permissão, com seu plano de nos alcançar, de nos fazer amadurecidos, firmes na fé, com esse tempo de sofrimento, é o reconhecimento da nossa pecaminosidade, dos nossos pecados e da necessidade, como ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Porque, meus queridos, assim quebrantados, assim na dependência dele, sob o seu perdão em Cristo Jesus, conforme nos diz o versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Meus amados, nós vivemos um tempo de lamento, um tempo de choro, um tempo em que precisamos trabalhar as dores que temos sentidos, com tantas notícias, com tantas situações doídas e sofridas, entendendo que são próprias desta vida, entendendo também que tem no seu fundo original a entrada do pecado, da desobediência no mundo, e entendendo que são permitidas por Deus e tem o consolo de Deus para nos sustentar e nos fortalecer e a nos conduzir
a um mundo onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais separação, e vamos estar para sempre com o Senhor. Assim, meu amado, quem sabe, minha amada, meus amados irmãos, não estamos precisando um pouco de entrarmos no nosso quarto e derramarmos lágrimas diante do nosso Senhor, diante de tantas situações que têm trazido sofrimento às nossas vidas e corações, e principalmente de posicionamentos do mundo, da sociedade, da própria igreja, às vezes no contexto da família e das nossas vidas, de posicionamentos, de direcionamentos que são contrários à vontade do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Oremos. Senhor nosso Deus, neste dia, quando estudamos na carta de Tiago, teu servo do passado, inspirado pelo Espírito Santo, que nos convoca a uma vida firme, determinada, de obediência, de submissão ao Senhor, trabalhando conosco também a necessidade do lamento, do arrependimento, do reconhecimento dos nossos pecados e pecaminosidade, ó Pai, nesses tempos em que vivemos essa pandemia de tantas notícias preocupantes, tristes, ó Pai, de apreensões que vivemos, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, renova sobre nós o teu consolo, a tua força, a tua esperança, a confiança, Pai, na certeza, Senhor, que o Senhor tem tudo sob o controle, na certeza que no final, Senhor, nós vamos ver as tuas bênçãos, apesar dessas situações tão difíceis e adversas. Assim te pedimos, Pai, ser conosco, com os nossos lares, a nossa igreja, a igreja do Senhor no Brasil e no mundo, e mesmo, ó Pai, neste mundo tão distante de Ti, para que muitas vidas sejam alcançadas e rendidas a Jesus como o único Senhor e Salvador. Recebe, Pai, a nossa oração, perdoa os nossos pecados, assiste, ó Deus, aqueles que têm nos pedido as orações, assista-nos, Pai, ó Deus, em momentos de dor, de sofrimento, Pai, às vezes até intenso, nos consola, nos perdoa, enxuga as nossas lágrimas, ó Deus, porque o Senhor, de uma forma completa, perfeita e eterna, pode fazê-lo. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém, meu Deus. Deus abençoe, um bom domingo na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.